O que acontecerá com as crianças no fim dos tempos? Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse vídeo eu estou fazendo dentro dessa sequência de gráficos que nós estamos fazendo e é fruto da solicitação de um seguidor do nosso canal que teve uma direção profética. Depois de uma vigília que nós fizemos recentemente, houve um levante de intercessão por todos os bairros aqui da nossa cidade de Feira de Santana, e houve uma palavra profética sobre interceder, proteger, orar pelas crianças. Na igreja onde nós servimos tem acontecido sucessivamente conversões de grandes grupos de crianças. O departamento infantil todo se convertendo de uma vez só, 12 crianças, 10 crianças, 5 crianças. Então é preciso que nós possamos entender esse fenômeno, que chamado é esse que o Senhor tem trazido para nós. Então, desde já, você que se interessa, você que já é um intercessor, intercessora, especificamente da criança, dessa faixa etária, assim como esse canal, assim como a gente procura ajudar os pais, denunciando as mensagens subliminares nos desenhos, nas animações consagradas, desde o Walt Disney e outras também, Pixar e outras. Então, nós estamos fazendo esse gráfico, é um gráfico profético. Eu recebi do Senhor e faço com muito temor ao Senhor. Quando me foi dado esse desafio para fazer esse vídeo sobre o que vai acontecer com as crianças no fim dos tempos, eu temi muito e eu fui conferir na palavra. E, queridos, a palavra ela se autocomenta. Se você quer saber mais sobre o Apocalipse, conheça Gênesis. Se você quer saber sobre um assunto futuro, veja o que aconteceu no passado. Mesmo no Apocalipse você vê que muitas pragas aparecem parecidas com as pragas do Egito que ocorreu em Êxodo lá no período com Moisés na libertação do povo judeu. Então vamos ver aqui nosso gráfico e você vai entender que tem toda uma sincronia profética em relação ao que acontecerá com as crianças no fim dos tempos. Começando aqui, você que já viu os nossos gráficos anteriores, então você, desde já, veja os outros gráficos, se atualize com esse aqui, deixe seu like, ative o sino, compartilhe o link, deixe seu comentário para dar relevância ao canal, edifique outras pessoas, envie esse vídeo para pessoas que têm peso de intercessão por crianças, que vai ser muito edificante, ok? Então, começando aqui na nossa linha do tempo, nós temos Adão, o ano zero, né? E aí depois de Adão, 1000 anos depois aproximadamente, o gráfico é todo aproximado, certo? Então 1000 anos depois veio Noé. Noé, você sabe, vivenciou o período do dilúvio e depois veio uma era pós-diluviana. E o evento que mais marca a era pós-diluviana é a Torre de Babel aqui, tá vendo? Então, na Torre de Babel, o construtor foi Nimrod, certo? E Nimrod consagrava a Moloque, lá na Torre de Babel. Como era o tipo de consagração a Moloque? Queimando crianças. Os historiadores antigos dizem que o Moloque era prefigurado com uma estátua gigante de bronze, com a boca muito aberta, similar a um sapo com muitas mãos. Então ali na boca do sapo era lançado a lenha, tocava-se fogo e as crianças, os primogênitos, eram lançados ali queimados, não é? Por isso que Jesus é essa antítese, né? Ao invés de Deus pedir os primogênitos para ser queimado, nosso Deus é diferente. Ele deu o seu primogênito, ele deu o seu filho amado, aleluia. Ele deu o Cristo Jesus. É interessante nesse gráfico você observar este gabarito, essa legenda. Você tem aqui esses asteriscos e aqui embaixo, onde você vê esses asteriscos vermelhos, você pode conferir aqui a expressão matança de crianças, certo? Então, logo depois da era diluviana, a era pós-diluviana é marcada por Torre de Babel. Aí começa o primeiro evento de matança de crianças, com Nimrod consagrando a Moloque, né? Você sabe que Moloque origina a palavra Moleque, não é? Essa palavra que as crianças são xingadas de Moleque, isso é uma forma de amaldiçoar, muitas pessoas fazem sem saber, não é? Então depois de Nimrod consagrando crianças a Moloque, aí de Noé a
até Abraão 1000 anos, né? Então o Nimrod acontece nesse ínter entre Noé e Abraão. Então passam-se 2000 anos e depois de Abraão, 500 anos, vem à tona Moisés. Então 2500 anos depois de Adão e 1500 anos antes de Jesus, aparece uma nova matança de criança com Faraó. Tá vendo aqui? Primeiro Nimrod, agora Faraó. Então muitas crianças foram assassinadas no Egito, não é? E conta a história bíblica que Moisés foi poupado por Joquebede, sua mãe, que teve uma direção de fazer um cesto de junco e colocar Moisés, e Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. A gente conhece a história, mas houve sim matança de criança. Olha a legenda aqui, ó, asterisco vermelho, matança de criança. Então nós avançamos um pouco mais, não é? E nós vamos ver aqui, chegamos 500 anos depois de Moisés, aproximadamente Davi. De Davi até Jesus, 1000 anos. Chegando em Jesus, no período de Cristo, quando Jesus nasceu, então nova matança de crianças. Então nós temos aí o que? Herodes. Aí nós temos 3 ícones de assassinato coletivo de criança, né? Infanticídio, né? Vamos dizer assim, 3 eventos de infanticídio no Antigo Testamento, né? Que é exatamente Nimrod, Faraó e Herodes, né? Herodes é Novo Testamento, no período que Jesus é pequeno, criança. Herodes tem medo dele reinar e manda fazer uma matança de crianças ali, né? Então temos aqui Nimrod, Faraó e Herodes marcando era de infanticídios, né? Matança de criança. Chegamos no Novo Testamento, não é? Jesus profetiza a igreja, acontece o Pentecoste aqui, você está vendo essa seta bem perto aqui da cruz, porque é o período de Pentecostes, 50 dias depois, a igreja vem à tona, a igreja é edificada pela palavra do Senhor Jesus, não é? Chega a era apostólica, logo aqui depois, é a era apostólica mais ou menos 100 anos, os apóstolos morrem, vem a era patrística não tem tanta autoridade, tanto poder sobrenatural dos apóstolos, e então há um momento difícil da igreja, vem à tona Constantino com muito engano, com muita mistura, não é? Muita política entrando na igreja, a arte entrando numa base errada, e aí vem Constantino, e aí marca 1000 anos de trevas, no período da igreja de 300 a 1300, um período de opressão, apenas poucos grupos ali permaneceram ali fiéis, né, buscando o Senhor. Chega o período ali de aproximadamente 1500, Deus começa a fazer um mover muito grande com os moráveis, um pouco antes da reforma protestante. Avança em 1700, nós vamos ter Jonathan Edwards movendo um grande avivamento nos Estados Unidos, né? Nós estamos dando um salto aqui e nós sabemos que Jonathan Edwards vai pregar o sermão mais conhecido do mundo depois do período de Jesus, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Então, o sermão de Jonathan Edwards desencadeia um avivamento e muitas crianças se convertem aqui, junto com os jovens e tudo mais, nesse período de 1700. 1727, nós já temos um outro período de avivamento. Já existiam os moráveis, mas eles vão aprimorar a busca ao Senhor, vão enviar missionários, vão fazer um relógio de 100 anos de oração, tá vendo aqui? 100 anos de oração. Esse avivamento foi tremendo, muitos missionários enviados ali em 1727. E crianças também em todo esse processo, pouco a pouco Deus soprando essa chama. 1906, chegamos aí do século passado, avivamento Azusa, não é? E crianças também no processo, Deus fazendo nos Estados Unidos. Marcamos apenas 3 avivamentos que envolvem crianças, não é? Mas nós sabemos que tem outros avivamentos. Nós poderíamos falar aqui de Demos Shakarian, mas aí é motivo para outro vídeo, porque o vídeo ficaria muito longo. Mas Demos Shakarian foi uma criança que teve uma visão, e através dessa visão ela desencadeou um grande livramento para a sua nação e para sua família, não é? Então, fica para outro vídeo
a história de Demos Chacare, mas Deus movendo as crianças desde a inauguração da igreja. Por isso nós fizemos essa grande chave aqui, marcada de vermelho. Chegamos em 2022, nos dias de hoje, e nós não estamos mais nos últimos dias, irmãos. Os últimos dias começou com Jesus Cristo e terminou por volta do período de 1948, pós Segunda Guerra Mundial. Ali se levantou a ONU. A ONU tem uma representatividade dos dedos da estátua de Daniel, os 10 dedos. A União Europeia é motivo para um outro vídeo também, eu acho que é o próximo vídeo que nós vamos fazer, sobre a estátua de Daniel. Né? Mas a verdade é que nós hoje estamos aí no fim dos tempos, não estamos mais nos últimos dias. E o que acontece nos últimos dias com as crianças? Não é? Os últimos dias vão ser marcados, além da volta de Cristo, mas também é necessário que venha o anticristo. Então o anticristo é marcado no Antigo Testamento por esses protótipos aqui, ó. Nimrod é protótipo do anticristo, Faraó é protótipo do anticristo e Herodes é protótipo do anticristo. Todos três aqui, essa trilogia maligna, marcou a sua ação maligna, o seu governo na terra, através de infanticídio, matando crianças, matança coletiva de crianças. Então aponta profeticamente esses arquétipos do anticristo para também matança de crianças, né? Vou fazer uma seta aqui. E de que maneira? Por exemplo, no nosso momento hoje, o que vivemos, não é? Com toda essa campanha para que as crianças tomem a picada da serpente, vamos dizer assim. Então aqui tem, não é? A Nova Ordem Mundial, controladores do mundo, a emissionaria, trazendo todo esse movimento de matança de crianças, não é? A gente sabe que tem muitas notícias que são abafadas. Se você quer ficar ligado profeticamente nas notícias do amanhã, você não tem que assistir os jornais da mídia, você tem que ler a palavra. Se você quer saber notícias velhas, você lê e assiste os jornais comuns da mídia. Mas se você quer ler o jornal do amanhã, você lê a Bíblia. Então, na palavra de Deus, fala de um momento aqui no período mais ou menos da dinastia davídica, que foi levantado uma mulher muito miserável. O nome dela era Atalia. Então Atalia, ela mandou matar toda a realeza, a descendência de Davi. Ela foi uma mulher usada por Satanás para trazer uma matança de crianças. Não foi em massa como esses anteriores, mas foi matança de criança na realeza. Toda a dinastia davídica estava para ser exterminada, mas Deus levantou uma mulher chamada Joeseba para preservar uma criança da realeza, não é? E assim como existe hoje, prefigurado a Atalia de hoje pela Nova Ordem Mundial e os levantes dos controladores do mundo para a matança de crianças, existe também o levantar dessa geração Joeseba, que é a igreja do Senhor. Aleluias! Geração Joeseba. Joeseba significa Jeová jurou. Existe um compromisso do Senhor pela sua palavra que as crianças não vão viver assim um extermínio total por causa desse ponto profético aqui nesse período pós-davídico, não é? Então Deus vai levantar sempre os remanescentes das crianças e nós, a igreja do Senhor, vamos fazer toda a diferença, porque em todo esse período de Nimrod, de Faraó e Herodes não existia igreja. A única diferença, o único fator que pode deter uma nova matança de criança é a igreja do Senhor se levantar em oração, profetizando, desencadeando avivamentos e levantando esta bandeira da geração Joeseba, a geração que guarda, que protege as crianças, que intercede por crianças. Joeseba guardou essa criança durante 6 anos, até o período da morte de Atalia, que ela era uma mulher maligna e matava as crianças. Então essa palavra aqui é uma palavra de despertamento para toda a igreja se levantar e interceder nessa última hora, no fim dos tempos, porque Deus vai mover um grande avivamento através das crianças. Ai, que andalabassuriá, urimalabachandara. O Senhor já está movendo, está despertando crianças.
Assim como tem crianças precoces, viciadas em tecnologia, penduradas com celular, prejudicadas na sua mente, tem crianças que o Senhor está preservando essa geração Joeseba, a igreja, levantando crianças, profetas, com uma unção profética precoce, batismo com o Espírito Santo, chamado missionário, unção poderosa de Deus. Então, vamos nos alegrar, porque todo esse período aqui pode e deve ser detido pela igreja do Senhor, através dessa geração profética, geração Joeseba. Shalom, Deus te abençoe.